Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o Franco Takakura. Seja bem-vindo, Franco. Muito obrigado, Érica, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você. Muito agradecido mesmo. Muito obrigada. Na verdade é Doutor Franco, né, Franco? Nós temos projetado a carreira em virtude do meio científico e do desenvolvimento humano. Muito bom. E o Franco vai nos contar um pouquinho sobre a sua carreira, vai contar pra gente toda a sua história empreendedora e para que as pessoas lá de casa possam conhecer um pouquinho mais, conta pra gente quem é o Franco. Então, Érica, eu sou filho de uma nordestina com um japonês, E eis-me aqui o que aconteceu. E desde pequeno eu tive uma infância bem, posso dizer assim, bem confortável, Sim. Meu pai bem estável, minha mãe também, mas porém eles tinham a sua missão, o seu propósito. Sim. E eu precisei aprender muitas coisas sozinho, e numa caminhada muito solo. E desde pequeno, então, entendi que a minha missão era ser polícia. E queria ser polícia, e comecei a traçar uma trajetória em busca disso, Então, já com 15, 16 anos, eu fui prestar exército, marinha, aeronáutica, e e passei algumas provas teóricas, mas reprovei algumas provas físicas, e principalmente uma da saúde, por ter um pé chato. Mas antes de você me contar tudo isso, eu quero saber uma coisa. Onde o Franco nasceu? Eu nasci em São Paulo, ali na capital, vim para o interior, para Tietê, com 12 anos de idade. Tá. E ali comecei também a entender o que era ser infância, Porque na capital a gente era muito preso no apartamento, E ali começa a sua história. Você tem mais irmãos, Franco? Eu tenho duas irmãs. Certo. Uma mais velha, que mora no Mato Grosso do Sul, Ok. e a caçula que mora aqui em Campinas. Ok. E aí o Franco em carreira solo, embora de uma vida confortável, mas teve que trilhar seus caminhos. Dos caminhos, isso. E aí, me conta lá. E daí, Érica, nessa busca, o que me chocou muito foi quando aos 15 anos eu perguntei para minha mãe comecei a conversar com ela e falei, mãe, a vida não tem sentido você trabalhar, casar, morrer e minha mãe ficou preocupada. Minha mãe, no dia seguinte, falou, eu marquei um médico para você. Eu falei, que médico, mãe? A gente vai conversar com um psiquiatra. E daí eu percebi que muitas coisas teria que vir de dentro de mim, uma descoberta nova mesmo. Okay. E eu comecei a traçar uma vida em busca desse sentido da vida, dos porquês da vida, Certo. E quando eu me deparei, nessa busca por ser policial, por estar na área da defesa civil, militar ali, eu falei, poxa, eu vou então tentar a Academia do Barro Branco. Tá. E era pela USP, pela FUVEST. E terminei sendo aprovado nas duas fases da FUVEST e terminei sendo reprovado na última prova física, que era a corrida a longa distância. Certo. E até a prova de saúde que eu tinha, do pé chato, fui aprovado. Puxa vida. Então, assim, eu falei, poxa, me deu não digo decepção, mas falei, preciso recomeçar novamente. Okay. E vários recomeços e batalhas, para mim, começou a virar uma constância nessa busca. Tá certo. Você estava com quantos anos aí, Franco, mais ou menos? Eu tinha meus 17, 18 anos. Tá. E daí eu falei, poxa, já sei, vou ser delegado de polícia. Tá. Porque eu não quero fazer mais um ano de cursinho, Sim. porque foi desgastante. Eu falei, vou ser delegado de polícia. E o que precisa para ser delegado de polícia? Direito. E fui fazer direito. Ok. E no primeiro ano que eu comecei a fazer direito, abri um concurso para investigador de polícia. E era 119 candidatos por vaga. E eu falei, não, eu acho que é possível, eu vou prestar, estudei, prestei e passei. E no dia da entrevista, para a segunda fase, meu nome tinha um grifo, estava grifado. E chamaram o pessoal que está grifado, vem até uma sala especial. E cheguei lá, foi o seu diploma de segundo grau, não tem o carimbo da delegacia de ensino, e você está cortado do concurso. Puxa vida. E eu falei, mais uma vez, eu vou recomeçar, eu vou continuar essa busca. E no último ano de direito, eu estava namorando e falei, não, vou constituir uma família. E ali constituí uma família. E nessa constituição de família, eu falei, poxa, será que ser delegado é uma boa opção? Sim. E comecei a ter alguns questionamentos. Eu falei, não, então eu vou para a área da advocacia. E eu sou cristão, e
algumas coisas da advocacia começou a ir contra princípios, valores meus. E eu falei, eu posso recomeçar. Ok. E daí eu fui para a área administrativa. E daí falei, para onde que eu vou? Uma experiência gigantesca. Foi trabalhar com o sogro. E a primeira empresa que eu fui foi com o meu sogro. Fiquei 6 meses. Fazendo o que, Franco? Eu fazia a parte administrativa, a parte de cobrança. Tá. E depois de 6 meses ali trabalhando com o sogro, Érica, eu estava em Cerquilho e abri a loja 100. E eu fui para a área de vendas. Tá. Entrei na loja 100, na área de vendas. E ali eu me deparei com metas, com relacionamento de pessoas, com conexão de pessoas. E eu falei, preciso entender mais sobre pessoas. E fui fazer uma MBA em gestão de pessoas. Ok. E depois de 6 meses com vendas, né, eu vi uma vaga de supervisor administrativo num condomínio comercial. Ok. E eu falei, não, eu acho que pode ser mais um degrau para minha carreira administrativa. E terminei indo para lá. E daí lá foi muito prazeroso, foi muito gostoso, porque eu lidei com pessoas muito do operacional, limpeza, segurança, os donos das lojas, e foi muito bom, muito aprendizado. Ok. Mas eu ainda falei, poxa, acho que eu posso ainda Falta alguma coisa. subir mais um degrau. Tá faltando um sentido, né? Tá certo. E fui para... Tinha uma empresa de alimentação na cidade, uma empresa grande, 14 mil funcionários, tinha unidade no Chile, na Argentina, e abriu uma vaga para auditor, estava se montando o departamento de auditoria. Certo. E eu me candidatei, fui selecionado e comecei assim nessa nova empresa, nesse novo degrau. E lá o que aconteceu, né, Érica? O interessante foi que eu aprendi muito, mas comecei a entender as pressões no meio corporativo de forma muito mais assídua. Sim. E comecei a ter alguns problemas até de saúde com isso. Mas não desisti. E dentro da própria empresa eu mudei de setor. Eu fui para o departamento de novos negócios, de novo desenvolvimento. Certo. E ali eu comecei a fazer uma MBA em controladoria e finanças. Ok. Buscando sempre a performance, buscando sentido, como ser melhor. Depois de tudo isso, Érica, eu falei, poxa, fui para um outro departamento, de orçamento. Tá certo. Onde nós íamos buscar novos clientes, fazer a parte de custo. Tá. E eu falei, então, eu quero mais conhecimento, e fui fazer um mestrado. Certo. E no meio do mestrado, eu comecei a lecionar. Tá. E por ter passado em 3 departamentos dessas empresas, o que aconteceu? Eu pedi uma oportunidade, e eu fui promovido para gerente de controladoria operacional. Ok. Porém, eles queriam manter o mesmo salário meu durante 7 meses por adaptação. Certo. E eu não achei muito justo. Tá. E daí eu resolvi sair da empresa, abri uma empresa de consultoria Ok. e fui viver a carreira solo também, tanto como professor e como consultor. E aconteceu uma coisa já consolidada com alguns clientes, aconteceu uma coisa diferente. Fui prestar uma consultoria numa empresa aqui em Guarulhos que ela tinha filial no Nordeste. E, Érica, aconteceu que eu fui lá fazer um diagnóstico, fiz todo o levantamento. Isso enquanto funcionário. Não, como consultor Como já. consultor já. E daí o que aconteceu? Eles me fizeram uma proposta. Quanto que você quer vir para arrumar essa bagunça que está aqui, que você entende que você apontou, né? E daí eu falei, eu não quero ir, estou com uma empresa de consultoria, estou dando aula, só que eu nunca gostei de falar não. E eu falei, poxa, eu já sei a situação da empresa como está. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar o não com os números, né? Sim. Coloquei um salário alto, pedi apartamento, carro, escola para as crianças, plano de saúde, e fui dormir muito tranquilo. Certo. E após 15 dias, eu recebi um e-mail quando que eu começava. Puxa vida. E daí, um novo recomeço. Tá. Me preparando para ir para o Nordeste, voltar a ser CLT, porque eu sempre tive isso comigo. Se você deu a sua palavra, honre com a sua palavra. Certo. Mesmo que vá contra o que você não queira, não seja do seu gosto. Sim. Mas honre sempre sua palavra. E fui para o Nordeste. Foi uma experiência, uma cultura que eu tive que me readaptar, tive que aprender. E nessa trajetória do Nordeste, eu retornei, fiquei 10 meses lá, Tá. cumpri a minha missão, tenho a convicção disso. E falei, não, vou voltar para o interior, para Tietê. A faculdade já me chamou e falou, não, vem para cá que tem aulas para você. Eu falei, poxa, vou tirar um tempo sabático, vou ficar descansando um pouco
E quando eu cheguei em Tietê, um dos acionistas da empresa que eu estou hoje, né, que eu presto serviço para eles, ele falou assim, ó, Franco, eu queria que você fosse o auditor da empresa, porque o auditor atual está se desligando. Tá. Eu queria que você concorresse com os outros que estão sendo indicados lá dentro. E fui escolhido. E daí, quando eu fui escolhido, eu estava iniciando meu doutorado. Certo. Eu falei, não, eu quero ser doutor, quero entender mais da ciência, da administração, Sim. quero poder agregar mais, quero ter mais performance. E nesse doutorado, eu comecei, junto com a auditoria, essa caminhada dentro dessa empresa que é em Tietê. E aconteceu que, no final do doutorado, eu quis potencializar. Sim. E eu falei, como eu posso potencializar esse doutorado, esse conhecimento que dê uma performance extraordinária? E eu fui fazer uma formação em coaching. Tá certo. E quando eu fui fazer uma formação em coaching, tudo que tinha sentido, eu encontrei o sentido. Que bacana. E eu falei, poxa, agora eu entendi meu propósito de vida. Legal. Agora eu entendi a minha missão qual é. Tá. E daí eu falei, não, então é hora de se preparar para fazer uma transição de carreira. E daí eu transitei da área corporativa, novamente CLT, indo para a área de carreira solo, desenvolver pessoas, tocar em pessoas, tocar em pessoas que estão na liderança de empresas, para as empresas cumprirem a sua missão. E daí dentro desse processo, dentro desse estudo que eu tive da área de coaching, eu me preparei e fiz a transição. E daí, nessa empresa que eu estava como auditor, gratidão enorme a ela, eu fui planejar um desligamento, como seria a melhor forma. Sim. E me sugeriram que continuasse como pessoa jurídica, prestando serviço para eles, pelo menos 2 vezes por semana ali. Tá. E assim o fiz, né? E hoje eu tenho atuado aí em cumprir a minha missão, entender a minha missão, que é tocar em pessoas, que é fazer elas enxergar o sentido e o propósito de vida delas, Certo. o que eu não consegui enxergar lá atrás, e facilitar, ser um facilitador. Que bacana, que história incrível, Franco. E quando você fala, né, com 15 anos, né, um rapaz de 15 anos, que lá atrás fez uma pergunta para a mãe, né, qual é o sentido, né, porque só trabalhar e pagar conta, né, muito pouco, né, Exato. Franco? E aí você vê que para tudo isso precisa ter um sentido, né? Sim. E hoje você, com a sua formação, a pergunta é, como você faz? Como você desenvolve isso nas pessoas? Como é que você desperta no outro a capacidade dele enxergar esse sentido? Mas antes de você me contar e de contar para o pessoal lá em casa, eu vou pedir para o pessoal lá em casa me aguardar no próximo bloco, que o Franco, então, agora vai desenrolar toda essa carreira de coaching, que hoje, de certa forma, ela está sendo bem confundida, né, Sim, Franco? sim. Então, volte, eu aguardo você depois do intervalo, porque tem muita coisa para você saber sobre o que é realmente coaching. Eu espero você! Sejam bem-vindos no segundo bloco do nosso programa Café de Negócios e eu estou aqui com o Franco, Dr. Franco, que hoje é coaching, né, Franco, que nos contou aí um pouquinho da sua carreira, que inclusive incrível, parabéns. E eu fiz uma pergunta para o Franco antes de terminar, né, o primeiro bloco, eu perguntei para ele, como é que ele desperta nas pessoas essa capacidade da pessoa identificar o sentido de vida dela? Né, Franco, agora tem muita coisa que eu quero perguntar para o Franco aqui sobre essa carreira coaching. Mas vamos lá, essa é a primeira pergunta. Como você faz isso, Franco? Então, Érica, eu vejo a importância de despertar para a pessoa entender o sentido, o propósito, qual o legado, qual que é a marca que ela vai deixar aqui na Terra, né? Tá. Primeiramente, ela se conhecer. Por que acontece? Esse mundo capitalista, o nosso sistema hoje, o que nos traz?
nos deixa no automático. Sim. Nós olhamos muito para fora e não para dentro. Sim. Então, entender a essência, entender qual que é a sua criança interior, por que que você saber por que você foi criado, por que você está aqui na Terra, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Esse é o primeiro passo. Esse é o ponto, o autoconhecimento. Né? Porque quando você sabe o que você é, você sabe o porquê que Deus te fez, o que cada um acredita, o que seja, e qual é que são as razões, né? O que justifica a pessoa estar aqui. Então, acho que o primeiro passo é esse. Franco, a nossa cultura, né? A cultura ocidental não é uma cultura muito do autoconhecimento, né? A gente olha muito mais para fora, delega as responsabilidades das nossas escolhas em outras pessoas. É muito comum a gente fazer isso. Você acha que essa sua expertise, né, essa sua perspicácia de enxergar isso, vem da sua cultura oriental? Eu entendo, Érica, que não. Por quê? Porque eu, como oriental, até então, eu vivi num sistema, o sistema molda as pessoas que estamos. Sim. Mesmo meu pai sendo oriental e muito introspectivo, ele tinha a missão dele, e a missão dele foi uma carreira solo. Seu pai fazia o quê, Franco? Meu pai é médico. É médico, que médico bacana. Ortopedista, e ele entende, né, Certo. que a missão dele com a família é não deixar faltar nada materialmente e cuidar das pessoas que necessitam de saúde. Então, nessa jornada, eu percebi que muitas buscas, eu vivi até os 40 anos, numa busca que eu vivi num sistema que me mudou, e a cultura não me ajudou. Mas algo despertava essa curiosidade de olhar para dentro. Franco, a gente hoje vê, né, essa carreira do coaching tomando várias vertentes, né? Hoje a gente vê, você tem todo tipo de profissional, em qualquer área que a gente vá atuar, você vai encontrar todo tipo de profissional. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a responsabilidade desta carreira, considerando que quando eu procuro um profissional como você, eu coloco ali na mesa, né, a minha alma, o meu coração, a minha carreira para você. Fala um pouquinho sobre isso. Então, Érica, eu estou assustado com isso. Por quê? Eu tenho percebido que muitas pessoas têm se intitulado como coach. Sim. E têm querido tocar em pessoas, em almas, e têm feito isso de forma irresponsável. Certo. Eu digo até criminosa. Sim. Porque ao invés de ajudar, está prejudicando. Sim. Está afundando. Então, eu entendo que as pessoas que estão se intitulando como coach, elas precisam ter um preparo mínimo, primeiro, de transformação interna dela mesma. Certo. Segundo, ter uma formação concisa, porque coach é ciência pura. E como uma pessoa que não é cientista, que não tem preparo, exercer a ciência. Sim. Então, eu entendo muito que a pessoa precisa, a responsabilidade dela é enorme, porque são ferramentas, são estruturas, são processos de tocar na alma da pessoa para elevar para um nível superior de vida. Certo. Então, quem não tem esse preparo, quem não tem essa formação, quem está sendo irresponsável de não ter uma base, tanto científica como humana, e de busca interna, primeiro, e está fazendo isso para meros ganhos financeiros, é criminoso. E até para o pessoal em casa, né, nos acompanhar nessa conversa, quando o Franco fala, né, ter esse conhecimento enquanto ciência, né? Hoje o Franco é doutor em administração, né, Franco? Isso. Então são 4 anos de pesquisa, 4 a 5 anos, né? A gente fica dentro de um processo de pesquisa. E algo que eu gosto muito de frisar é isso, né? As pessoas passam muitas vezes um final de semana dentro de um evento de imersão e acredita que ali vai ter a capacidade exatamente de lidar com algo que é precioso, porque é a vida da pessoa, né? E nós, enquanto profissionais da área, nos tornamos referência dessas pessoas, né, Franco? Sim. Franco, o que mais você daria como alerta para as pessoas que estão em casa nos assistindo e que querem buscar um profissional? Qual é o critério de avaliação? Então, eu entendo que a minha carreira não está indo bem, que a minha vida não está indo bem. Qual é o critério? Muito bom essa pergunta, Érica. Eu vejo assim, o primeiro critério é analisar, essa pessoa tem a formação de coaching em que escola? Certo, porque muito bom. Tem escolas que são de padrões muito bons. Sim.
que tem ISO 9000, que tem... Certificações internacionais. Exato, exato. Então, primeiramente, qual é a carga horária dessas escolas nas suas formações? Sim. Então, isso é muito importante. Segundo ponto, vamos dizer assim, para que você está buscando coach? Eu estou buscando coach na área esportiva. Tá? A pessoa tem formação na área esportiva, sim, ela tem dedicação, tem conhecimento, tem prática, tem sim, vivência, sim, ela sim, respira aquilo. sim. Poxa, eu vejo pessoas, empresários, buscando coach em profissionais formados em educação física. Sim. E esse profissional de educação física, que se denominando coach, o que ele faz? Ele fala que vai ajudar, vai dar performance. Ele pode dar performance na área dele, mas sim, não na área, às vezes, que se propõe. Então, eu acho que a primeira coisa, o que você está buscando? A vivência, o profissionalismo, isso, o conhecimento técnico isso, tem a ver. Isso, muito Porque o coach é uma ciência que vai potencializar o que a pessoa tem para te ajudar. Sim. Se ela não tem, como que vai potencializar? É, porque eu só consigo oferecer aquilo que eu tenho. Perfeito. Exatamente isso. Não desmerecendo nenhum profissional, Perfeito. mas o outro, né? Mas, por exemplo, usando esse exemplo seu do professor de educação física, dificilmente ele consegue me ajudar numa área financeira. Dificilmente ele vai conseguir me ajudar dentro de uma área corporativa se ele não entende de negócios. Da mesma forma que eu não vou poder ajudá-lo a ganhar o campeonato, porque eu não conheço a técnica. Sim, né, se alguém me procurar como coach, eu quero ganhar performance física, eu quero ficar sarado, musculoso, eu não vou ter potencial, eu não vou ter competência para isso. Exatamente isso. É isso mesmo. E que mais, Franco, você pode nos falar para agregar esse valor? Como é que funciona o processo? São sessões? Como é que dá esse desenrolar? Perfeito. É muito bem como você colocou, Erika. É um processo. Tá. São 10 sessões. Ok. Essas sessões são ferramentais, são ferramentas, Tá. é técnicas, é ciência, que a gente começa trabalhando com o autoconhecimento, a pessoa se conhecendo. Depois que ela se conheceu, ela entender... Já que ela se conheceu, ela sabe onde ela está. E agora se traça um objetivo, aonde ela quer chegar. Certo. O que ela busca com aquele processo? E ali vai se traçar o quê? Meios para ser um acelerador de resultados. Ok. Então vai potencializar o que ela faria de repente em 2, 3 anos, que ela teria insights, teria coragem de fazer, em 6 meses, acompanhado com uma pessoa, com um coach, ela vai conseguir atingir. E esse é o valor que ela vai definir se vale a pena ou não estar acelerando o resultado. Ok. Pode Então, terminar. eu vejo assim, né, Erika? O processo de coach, ele não é... Muitas pessoas falam assim, eu já fui procurado no caso. Meu marido é usuário de entorpecente. Você faz coach nele? Não. Coach não é cura, não é terapia. Muito bom O coach não cura nada. O coach, ele acelera resultados, ele traz você do ponto que você está para o estado que você deseja, que você quer alcançar de forma muito rápida. Apenas isso. Ele não cura, ele não sara, ele não tira a depressão. Sim, isso é muito importante, porque a gente inclusive vê anúncios na internet, né, Franco? A internet hoje nos ajuda com muitas coisas, mas também acaba prejudicando e confundindo as pessoas. Eu não posso, uma pessoa que está em processo de depressão, nem é indicado coaching, né? Sim, não, de jeito nenhum. Porque as ferramentas do processo dele é químico, psiquiátrico e psicológico. Nós, como os coaches, não temos competências. A não ser que a pessoa seja psicólogo, psiquiatra e coach, mas ela vai usar outra ciência, não coach. Não posso fazer isso dentro da sessão. Então, assim, é totalmente áreas diversas mesmo. E eu gosto de falar essa palavra que é criminoso o coach que faz isso, é criminoso. Franco, hoje, os profissionais que você atende, né? Muito mais profissionais da área do corporativo, como é que se dá esse processo hoje com você na sua vida? Eu percebo, Erika, que os profissionais que eu atendo hoje, a principal dor que ele tem é entender o quê? As gerações. Tá. A transferência, a sucessão na empresa, Certo. entender os seus gerentes, seus diretores, por que eles querem daquela forma. E o que acontece com o processo de coach? Da consciência de quem ele é, onde ele está, dos seus colaboradores, dos seus filhos, dos seus sucessores, da conexão, para eles entenderem aonde eles querem chegar. Aonde um começa a entender a linguagem do outro e os porquês do outro. Então, eu só fiz eles se entenderem, da conexão. Se conversarem. Se conversarem e fazer sentido. Porque eles só vão agir se fizer sentido.
Faz sentido? Faz, então eles fazem. Perceba o quê? Por que que uma pessoa hoje começa um regime e não consegue? Porque não faz sentido. Se essa pessoa for diagnosticada que ela precisa emagrecer, porque senão vai ter um problema sério de saúde, vai comprometer a família, se fizer sentido, ela emagrece na hora. Sim, exatamente isso. É por isso que a gente não precisa necessariamente de motivação. Nós precisamos de disciplina. As pessoas não performam, não porque elas são desmotivadas, mas é porque elas não têm disciplina para continuar, né? Sim, exatamente. O foco está no continuar, né, Franco? Sim. Franco, se tiver alguém lá em casa nos assistindo e querendo entrar para essa carreira, o que você diria das dicas, o que esse pessoal lá de casa tem que fazer? Para ser um coach ou para passar por um processo de Vamos coach? responder as duas perguntas? Se eu quiser ser o profissional, aplicar o método em alguém. Tá. Primeiramente, se a pessoa quiser aplicar para ser um coach profissional, primeiramente, saber se essa é sua missão, se esse é o legado que você tem que deixar aqui na Terra, se é para isso que você foi chamado, para tocar em pessoas, entender, está muito claro que esse vai ser o meio para você cumprir o seu legado. Segundo, se você está preparado para isso, se você tem competência técnica, se você está bem resolvido com você mesmo, essa é outra dica. E a terceira, busque profissionais, escolas e todas as ferramentas da melhor qualidade. E só faça se você acreditar que está fazendo o melhor, se você está tocando em vidas para deixar um mundo melhor. Então eu entendo que esse, para quem quer ser um coach, tem que ser as premissas básicas. E você consegue me responder rapidamente se eu quiser participar do processo que eu tenho que fazer? Consigo sim, Érica. Eu entendo que quem quer passar por um processo de coach tem que entender primeiramente se está disposto à mudança. Tá certo. Eu quero mudar de fato. Eu estou disposto a cumprir tarefas de coach. Sim. Eu estou disposto a me dedicar tempo. É o meu momento. Certo. Segundo, eu entendo que a pessoa, para passar por um processo, tem que entender aonde ela está e aonde ela quer chegar. Não pode ir para um processo, eu quero lá para evoluir. Evoluir no quê? Aonde, em que área? Certo. Tem que estar muito claro para ela. Okay. Buscar esses objetivos. Franco, eu passaria aqui horas conversando com você, mas a gente está com o nosso tempo estourando. E a gente sempre deixa esse finalzinho do programa para que você olhe para aquela câmera e agradeça a todas as pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Faça os seus agradecimentos. Eu queria agradecer ao meu pai e minha mãe, que são as origens. Se eu sou alguém, é porque eles fizeram e cumpriram a sua missão. Eu quero agradecer também a minha esposa maravilhosa, que tem estado do meu lado, aos meus filhos, que têm entendido muito a minha ausência, mas têm entendido que eu tenho uma missão, que eu tenho um propósito de vida, tenho deixado um legado para eles. E eu queria deixar para essas pessoas diretamente. Claro, para um monte de gente que está ao meu lado, que me acompanha, que me ajuda. Claro que tem empresas, corporações, mas eu posso esquecer de alguém. Mas então eu resumo nessas pessoas. Franco, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para o pessoal que está lá em casa assistindo, até bem curioso esse tema coach, considerando toda essa movimentação que a gente vê hoje em dia sobre o processo. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Agradeço demais a sua presença. Gratidão toda minha, Érica. Fiquei muito feliz de poder estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo de poder participar aqui junto com você. E eu que deixo aqui meus agradecimentos e me deixo à disposição em que precisarem. Vai ser um prazer em poder servir e cumprir parte da minha missão, do meu propósito com vocês também. Tá? Muito obrigada. E eu aproveito para agradecer o Salão de Cabeleireiros da Cláudia Costa, que é a grande responsável por arrumar os meus cabelos, e a Isa Almeida, que é a minha maquiadora incrível. Um beijo para você que ficou comigo até agora e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.